Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina. Essa semana estamos estudando a lição 6, a travessia do Mar Vermelho. Enfim, chegou esse momento tão esperado da história do povo hebreu, né? A travessia do Mar Vermelho. E o verso para memorizar está em Êxodo, capítulo 14, versículo 13 e 14, que diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Que declaração poderosa de Moisés! O Êxodo é a experiência mais impressionante e gloriosa do povo de Deus no Antigo Testamento. Esse evento é um modelo de como Deus derrotou os inimigos dos hebreus e os levou vitoriosamente para a Terra Prometida, e também símbolo da salvação e redenção em Cristo. Então nós vamos para a parte agora aonde o povo de Deus ele vai atravessar o Mar Vermelho, né? Então é algo extraordinário, um acontecimento no Antigo Testamento realmente impressionante. Domingo, vão e adorem o Senhor. Na noite da Páscoa, o juízo divino alcançou os que não estavam cobertos pelo sangue. Ninguém escapou, independentemente da posição, educação, condição social ou sexo. A punição atingiu todas as famílias, do faraó aos escravos, e até mesmo os primogênitos dos animais. O orgulho do Egito estava no pó. Na última lição, vimos ali então a última praga, né? A praga então que atingiria os primogênitos, aqueles que não tivessem então sangue nas suas portas. É bastante intrigante que o faraó, ao dizer aos hebreus para irem adorar, ele acrescenta um pedido, ele diz assim: e abençoem também a mim. Muito interessante. Após esse momento, então, que morrem os primogênitos, o faraó autoriza a saída do povo hebreu. Mas antes ele faz esse pedido, ele pede para que Moisés e Arão abençoem também a ele. Porque o rei do Egito, considerado um deus no meio do seu povo, pediria isso? Parece que ele finalmente compreendeu o poder de Deus, o poder do Deus dos hebreus, e quis se beneficiar dele. No entanto, como que Deus poderia abençoá-lo enquanto ele estava em rebelião e pecado e orgulho? Ele finalmente permitiu que o povo saísse, mas não foi uma submissão à vontade de Deus, né? Ele fez isso porque foi derrotado. Ele não estava arrependido. Com suas ações posteriores se revelariam. Depois ele ainda vai tentar alcançar os hebreus para matar eles, né? Ele apenas queria interromper a destruição que cobriria o seu reino. Então não houve ali um arrependimento genuíno e verdadeiro da parte do faraó. Os egípcios estavam ansiosos para que os hebreus saíssem logo, né? Eles diziam: se vocês não saírem, todos nós morreremos. Praga após praga, eles viram tudo isso acontecendo com eles, então eles queriam logo que o povo de Israel fosse embora. Enquanto isso, Deus fez provisões para que os israelitas não saíssem do Egito de mãos vazias. Então, quando o povo dos hebreus foram saindo, os egípcios começaram a dar as suas joias, seus tecidos, foram dando para ele coisas e eles não saíram de mãos vazias. E isso também tem a ver, né, correspondia com o salário que foi negado a eles, séculos de trabalho escravo. Então, o povo de Deus não saiu de mãos vazias. Segunda, a consagração do primogênito. O tempo prometido de redenção e libertação estava prestes a chegar. O povo precisava estar preparado. Ele precisava não apenas crer, mas agir de acordo com as suas crenças. Deus havia dito a ele o que fazer. Então, pela fé, deveria, entrar em ação o que eles deveriam fazer. Eles tinham já a ordem de Deus, eles tinham que ter fé e colocar aquilo em ação, se tornar algo prático. Deus misericordiosamente preservou as famílias israelitas que estavam sob o sangue, porque pela fé elas marcaram as ombreiras de suas portas. Novas orientações vieram do Senhor por meio de Moisés. Consagre-me todo o primogênito. Essa legislação era válida tanto para seres humanos quanto para animais. Então o Senhor pediu para que consagrasse todo o primogênito. Um princípio por trás dessa instrução é que tudo pertence a Deus, porque Ele é o nosso Criador e dono de tudo.
Alguns versos bíblicos, como lá em Salmos, ao Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude, o mundo e o que nele habitam. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Os filhos primogênitos dos israelitas eram as primícias das bênçãos de Deus, que ele lhes havia concedido. Também é um sinal de consagração total ao Senhor e da compreensão de que tudo que eles possuíam vinham de Deus. Então, eles saindo do Egito, eles precisavam consagrar ao Senhor todo o primogênito, tanto de animais quanto de pessoas. E agora a terça, atravessando o Mar Vermelho. Chegou então, né, a tão sonhada hora, tão sonhado momento de atravessar o Mar Vermelho. Seguindo as instruções de Deus a Moisés, os israelitas deixaram o Egito com um exército bem organizado. Eles foram divididos em unidades e marchavam como um exército. Posteriormente, lá em Números, Balaão viu as colinas de Moabe que Israel estava acampado tribo por tribo. É assim que eles se organizaram. Quando Israel saiu do Egito, Moisés levou consigo também os ossos de José. Isso é muito interessante, né? Porque esse detalhe revela o cumprimento da fé que José teve nas promessas de Deus. José, ele foi morador ali do Egito e ele acreditava, ele tinha essa fé que Deus um dia tiraria eles do Egito para a terra prometida. Então ele gostaria que os seus ossos fossem sepultados em Canaã. E foi exatamente isso que fizeram. Levaram os ossos de José com eles e quando entraram em Canaã, os ossos dele foram enterrados, sepultados ali em Siquém. A coluna de nuvem e a coluna de fogo foram sinais visíveis da presença de Deus no meio do seu povo. O Senhor habitava na nuvem e falava de lá. Que coisa extraordinária, né? O que o povo de Israel não tinha de experiência ali no deserto. Então, Faraó começa a revelar as suas motivações reais. Aquele pedido para que ele fosse abençoado não era algo sincero. Ele não havia se convertido e nunca se arrependeu. Seu pedido de bênção, da bênção divina foi uma farsa, talvez um engano em seu coração. Ele reuniu seu exército e foi atrás dos seus escravos fugitivos. Ele estava cego pelo pecado. E infelizmente existem pessoas que elas ficam cegas pelo pecado. Ainda que vendo todo o prejuízo que já teve, ela não se arrepende, mas ela prossegue no erro, né? Quando os israelitas viram o exército do faraó chegando, expressaram sentimentos que se repetiram outras vezes em outros momentos. Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos no deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Então o povo, mesmo depois de terem visto ali as pragas, Deus sendo com eles, no momento em que Faraó começa a marchar atrás deles, eles já começam a sentir medo novamente, né? Enfraqueceram na fé. Mesmo tendo visto aquelas demonstrações do poder de Deus, que incluíam livrar seus próprios filhos primogênitos, o povo ainda demonstrava uma surpreendente falta de fé. E essa história não é diferente nos dias de hoje na nossa vida. Quantas vezes, e se olharmos ao longo da nossa história, quantas vezes o Senhor nos abençoou, nos protegeu, nos ajudou, né? Esteve conosco em todas as batalhas. Mas é só aparecer mais uma luta que nós muitas vezes perdemos a fé, nos enfraquecemos, reclamamos, murmuramos do Senhor. Não somos diferentes do povo de Israel. Quarta, avançando pela fé. Uma vez que Moisés confiava em Deus e em sua palavra, ele encorajou o povo. O líder hebreu apresentou 4 verdades essenciais sobre como agir em situações difíceis. Primeira, não tenham medo. O primeiro convite é confiar no Senhor, porque somente dessa forma podemos vencer o medo. Segunda verdade, fiquem firmes. Isso não significa apenas parar de murmurar e esperar grandes coisas, mas confiar em Deus e esperar pacientemente por sua poderosa intervenção, porque Ele agirá. Terceiro, vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Quarto, o Senhor lutará por vocês. Isso indica o que Deus fará. Ele lutará pessoalmente por seu povo. O Calvário é a prova definitiva dessa realidade, pois na cruz Cristo derrotou Satanás para nos dar vida eterna. A ordem de Deus a Moisés foi clara: sigam em frente. Então, enquanto o povo murmurava, Deus falou: diga ao povo que marche, que sigam em frente, e eles vão ver o livramento que eu darei a eles. Então, Deus desdobrou seu plano de ação passo a passo. Primeiro, o anjo de Deus e a coluna de nuvem se moveram da frente do acampamento de Israel para trás deles, protegendo dos egípcios. Segundo, pela fé, Moisés teve que estender a mão sobre o mar,
Terceiro, o Senhor dividiu as águas e as secou com um vento forte. Quarto, os israelitas atravessaram o mar em terra seca. Os egípcios os perseguiram cegamente porque não viram que Deus estava fazendo maravilhas por seu povo. Ou melhor, só viram quando era tarde demais, como revelou sua confissão, né? Então, enquanto o povo passou ali com o pé seco sobre o mar que se abriu, quando os egípcios vieram atrás, eles então morreram, né? Depois que as águas voltaram ao normal. Mas o povo teve um grande livramento, viu algo extraordinário, com certeza uma cena inesquecível. Quinta, o cântico de Moisés e Miriam. O exército egípcio foi derrotado, ninguém sobreviveu, incluindo o próprio faraó. Foi uma derrota surpreendente para os egípcios e uma vitória completa para o povo de Deus. Não é de admirar que ao longo de toda a história até hoje, os judeus recontam esse evento extraordinário, único. E aí então em Êxodo capítulo 15, a partir do verso 1, temos um cântico ali de Moisés e Miriam. Esse cântico louva ao Senhor porque ele é um guerreiro poderoso que derrotou aqueles que se opuseram a seu povo. Moisés desenvolveu pessoalmente esse tema, enfatizando que o Senhor, seu Deus, também era sua força, cântico e salvação. Ninguém é igual a ele. Glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas. O cântico de Moisés está centrado em Deus, em quem ele é e o que ele está fazendo. O Senhor é exaltado, louvado e admirado por sua obra extraordinária em favor do seu povo. Gratidão e adoração são resultados naturais da bondade de Deus para conosco. E aqui diz que em Apocalipse capítulo 15, verso 2 a 4, os remidos também, né, na nova terra ali, na Canaã celestial, eles entoam um cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Você consegue imaginar como soará no céu o louvor a Deus por seus grandes e maravilhosos feitos? Seus juízos justos e verdadeiros, seus atos e sua santidade? Que extraordinário poder repetir o cântico de Moisés agora com todos os salvos, né, para toda a eternidade. Observe a última frase do cântico. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Quando todos os juízos de Deus tiverem se revelado, especialmente o juízo sobre o mal e a opressão que por milênios ficaram impunes, então os redimidos de todas as nações o louvarão por esses juízos. Glória a Deus por isso. Assim como o povo de Israel pôde ter um cântico, uma gratidão, um louvor a Deus pelo cuidado de Deus, por tudo que Deus fez. Deus remiu o seu povo, protegeu, salvou e libertou. Assim também nós, todos os santos de todas as gerações, os salvos, aqueles que estiverem naquele grande dia ao lado do nosso general, do nosso Salvador, também cantarão e entoarão louvores em gratidão. Louvado seja Deus por isso. Que eu e você, a nossa família, os nossos amigos estejam lá conosco para cantar este hino de glória e de louvor ao nosso Deus. E saiba que Deus, ele cuidou de você durante toda a sua vida e não será diferente até a volta dele. Creia que independente da dificuldade ou problema que você possa estar passando, o seu Deus é um Deus todo-poderoso. Ore, busque a presença dele e ele vai te dar paz, tranquilidade ao seu coração. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, louvado e santificado seja o teu nome, Senhor. Te louvamos e somos gratos pelas tuas bênçãos, pelos teus cuidados. Que maravilha, Senhor, ver a tua obra salvadora, protetora, redentora ao teu povo ao longo de toda a história. E assim é nos nossos dias também, Senhor. Que possamos nos lembrar dos teus feitos, dos teus juízos, dos teus cuidados, para que nos dê fé, Senhor, e a certeza que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. E que naquele grande dia possamos fazer parte deste exército que entoarão o louvor, o cântico de Moisés, o cântico, Senhor, dos redimidos, o cântico do Cordeiro de Deus. Fica conosco e nos instrua, nos ensine a cada dia mais a te buscar. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a mim, a você, a sua família. Continue estudando a lição, continue buscando a presença de Deus para podermos louvar e cantar e sermos gratos por toda a eternidade, por toda a bondade de Deus. Amém? Até a próxima lição, se Deus quiser.